Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário volta a debater Código Eleitoral após o feriado de 7 de setembro. Deputados pedem mais atenção para produtores rurais. Proposta obriga juiz a consultar cadastros antes de procedimento para a adoção. Boa noite. Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça obriga o juiz a consultar os cadastros estaduais e nacional em qualquer procedimento de adoção. Mais detalhes na matéria de Paula Bittar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que obriga os juízes, antes de iniciar qualquer procedimento relacionado a casos de adoção, a consultar os cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção, exceto no caso de crianças e adolescentes indígenas ou quilombolas. As crianças indígenas ou quilombolas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser colocadas prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. O ECA já prevê a inscrição de crianças e pais nos cadastros estaduais e nacional, mas não obriga o judiciário a consultar o sistema antes do processo de adoção. Segundo a autora da proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a proposta busca facilitar o processo de adoção. A aprovação desse projeto abre oportunidades, porque quando ela integra esse cadastro nacional, estadual, municipal com o Poder Judiciário, ele traz mais opções para as famílias interessadas em adotar, também para as crianças que precisam ser adotadas. É um encontro que realmente vai fazer muita diferença no processo de adoção do Brasil. De acordo com a relatora do projeto na CCJ, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, a consulta pelo magistrado aos cadastros estaduais e nacional de adoção poderá evitar procedimentos irregulares ou mesmo ilícitos. Como a proposta foi analisada em caráter conclusivo, poderá seguir para o Senado, a não ser que haja um recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Direitos Humanos. Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, critica projeto que muda de 60 para 65 anos a idade para uma pessoa ser considerada idosa. Segundo ele, a medida é um retrocesso e desprotege essa parcela da população justamente no momento em que o país atravessa uma crise econômica e institucional. Na opinião de Ricardo Silva, a Câmara não pode permitir que os idosos do país fiquem à margem das políticas públicas. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, reitera seu compromisso de combater a discriminação e o preconceito contra a pessoa com deficiência. Otávio Leite também comemora o bom desempenho do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. No entendimento do deputado, a performance dos atletas com deficiência deve servir de inspiração para todo o país. Saúde. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica a tentativa do governo federal de anular lei que garante indenização a profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19 e a familiares de vítimas fatais da doença. Segundo Reginaldo Lopes, a indenização, neste caso, é o mínimo que o Estado pode fazer, já que não há reparação possível para heróis que deram a própria vida para salvar a vida de outros brasileiros. Zé Neto, do PT da Bahia, lamenta o veto do presidente Bolsonaro ao reajuste salarial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Segundo o deputado, o gasto que o governo teria com a implementação do voto impresso seria suficiente para bancar o aumento da categoria. Zé Neto também discorda do veto presidencial que retira recursos de programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida. O parlamentar informa que o veto retira 1 bilhão e 300 milhões de reais do setor. Agricultura. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, informa que o governo cortou 26% dos recursos do Plano Safra e diz que o valor se tornou menor que o aplicado no ano passado. Na visão do parlamentar, a medida pode piorar ainda mais a inflação dos alimentos no Brasil. Segundo Marcon, o governo tinha, em 2020, 500 milhões de reais disponíveis para gastar no programa de aquisição de alimentos. Porém, só utilizou 240 milhões. Segundo o parlamentar, as medidas do governo revelam o descaso com o agricultor familiar. Preocupado com o aumento do preço do milho, Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba,
propõe uma redução escalonada ao produtor que compra o milho da Companhia Nacional de Abastecimento. O parlamentar acredita que a medida vai amenizar o bolso do produtor, além de permitir uma alimentação mais eficaz dos animais. Frei Anastácio Ribeiro também critica a facilidade com que o governo vem liberando licenças para agrotóxicos. O deputado informa que, desde que assumiu o poder, o presidente Bolsonaro já liberou 1.229 tipos de veneno para uso agrícola. Política. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o país passa pelas crises econômica, sanitária e social mais duras da história. O parlamentar afirma que quase 600 mil brasileiros perderam a vida durante a pandemia, que o desemprego é um dos maiores já visto e que a inflação avança. Na opinião de Henrique Fontana, o governo não é capaz de apresentar programas de desenvolvimento para enfrentar o desemprego ou a falta de moradia e se esforça em desestabilizar a democracia. Paulão, do PT de Alagoas, considera que o presidente Bolsonaro tem postura antidemocrática ao atacar as instituições nacionais. O deputado espera que o espírito patriótico e democrático prevaleça nas Forças Armadas e que elas não desrespeitem a Constituição. Paulão pede que o governo ouça a voz das ruas e que se empenhe em combater o desemprego, a fome e a inflação. Ele ressalta que o Brasil voltou ao mapa da fome, medido pela ONU. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, condena a convocação de manifestações no dia 7 de setembro para atacar as instituições democráticas. Na avaliação de Érica Cocai, o governo acumula exemplos de atitudes antipatriotas, como a devastação da Amazônia, a defesa do marco temporal para dificultar a demarcação de terras indígenas e a venda de estatais, como os Correios e a Eletrobras, que, segundo ela, colocam em risco a soberania nacional. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressalta a importância da reunião de governadores que buscam a democracia, o desenvolvimento econômico e o diálogo entre os poderes da República. Benedita da Silva destaca que o Fórum de Governadores aprovou uma pauta positiva em defesa da garantia da estabilidade política. Segundo ela, é preciso superar o clima de instabilidade artificialmente criado pelo presidente da República. Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, afirma que o país vive hoje uma explícita ameaça de golpe à democracia proclamada pelo presidente Jair Bolsonaro e repetida por seus aliados. Segundo o professor Israel, por trás das intimidações está a tentativa do chefe do executivo de desviar o foco da atual crise econômica, cujo maior culpado, na visão do deputado, é o próprio governo federal. Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, ressalta preocupação com a possibilidade de demissão de 11 procuradores da República que atuaram na força-tarefa da Operação Lava Jato. Delegado Marcelo Freitas explica que a acusação contra o colegiado é de suposto vazamento de informações de uma das operações, que não se encontrava sob sigilo. O parlamentar afirma que é fervoroso defensor das ações de controle e que compreende que o grupo cumpriu o devido papel. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, registra os 60 anos da campanha da legalidade, liderada por Leonel Brizola em 1961, para defender a democracia e o direito de João Goulart assumir a presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros. Pompeu de Matos elogia a iniciativa de Leonel Brizola para impedir que um ato golpista desrespeitasse as regras do jogo democrático e violasse a ordem constitucional. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a defesa que tem sido feita sobre o sistema semipresidencialista. O deputado lembra que, por 2 momentos da história do Brasil, a população foi consultada e rejeitou a proposta. Arlindo Quinalha também destaca mudanças previstas pelo novo Código Eleitoral. Uniformização da legislação, simplificação de regras, garantia de igualdade de oportunidades para mulheres e autonomia partidária são alguns aspectos positivos apontados pelo parlamentar. Economia.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a medida do governo federal que determina a inscrição em dívida ativa de microempreendedores individuais, MEIs, que não regularizaram seus débitos até o dia 31 de agosto. Hélder Salomão lamenta que durante uma pandemia, a Receita Federal esteja atuando para cancelar o CNPJ de brasileiros que estão garantindo empregos no país. Aline Sleutes, do PSL do Paraná, comemora resultados positivos da economia brasileira e destaca o superávit de 5 bilhões e 420 milhões de dólares na balança comercial de agosto. Segundo a deputada, os dados mostram um crescimento de mais de 30% pela média diária em relação a agosto do ano passado. Aline Sleutes afirma ainda que a produção industrial registra ganhos pelo terceiro mês consecutivo e a utilização da capacidade instalada do setor é a melhor desde julho de 2013. A parlamentar está otimista com os rumos do crescimento econômico e do emprego no período pós-pandemia. Homenagem. General Peternelli, do PSL de São Paulo, presta homenagem à memória de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, por sua atuação como militar e senador da República. General Peternelli destaca que o Duque de Caxias foi uma pessoa íntegra, honrada, com vasto conhecimento e que contribuiu para a defesa do território brasileiro e para a manutenção da paz. Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, comemora os 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. O parlamentar destaca que o país possui 600 mil descendentes ucranianos que contribuem com o desenvolvimento. Rubens Bueno informa que no Paraná, os ucranianos representam mais de 20% da população em 10 municípios e estão presentes em 80 municípios do estado. Para ele, é fundamental fortalecer os laços de amizade e de cooperação da Ucrânia com o Brasil. Charles Fernandes, do PSD, lamenta o falecimento da ex-secretária de Saúde de Caetité, Cíntia Marques. Ele afirma que o legado de 12 anos de dedicação da enfermeira é reconhecido por todos que acompanharam o trabalho dela no sudoeste baiano. Zeca Dirceu, do PT, registra o aniversário de 69 anos de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Nascido no município, o parlamentar reconhece o esforço dos pioneiros e de toda a população, entre comerciantes, empresários, agricultores e trabalhadores, pela construção da história da cidade. Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, celebra os 104 anos de emancipação política da cidade de Chapecó. Deputada federal mais votada do município nas últimas eleições, ela destaca a produção agropecuária como carro-chefe da economia local. Caroline de Tone lembra ainda a emancipação política de outras duas cidades, Herval do Oeste, com 68 anos, e Luzerna, com 26 anos, ambas localizadas na região do Grande Oeste de Santa Catarina. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, parabeniza Chapecó pelos 104 anos de emancipação política. O deputado destaca que teve participação na construção do Hospital da Criança, além de ajudar o Hospital Regional do município, destinando mais de 12 milhões de reais em emendas nos últimos anos. Votação. O plenário da Câmara deve voltar a debater o Código Eleitoral após o feriado de 7 de setembro. Mais detalhes na matéria de Cid Queiroz. A semana encurtada pelo feriado de 7 de setembro tem na pauta um projeto que corre contra o tempo. É o Código Eleitoral, que consolida num único texto toda a legislação eleitoral e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Com quase 900 artigos, a proposta traz cerca de 50 inovações na legislação, entre elas o reconhecimento das candidaturas coletivas, a uniformização de prazos de desincompatibilização e de multas, a definição clara das atribuições da Justiça Eleitoral, os critérios para as penas de inelegibilidade e a atualização da legislação em relação à Lei de Proteção de Dados e ao Marco Regulatório da Internet. Para valer para as eleições do ano que vem, o novo código precisa ser sancionado no início de outubro. É o que explica o deputado paulista Alex Manente, líder do Cidadania. Nós precisamos votar aqui, votar no Senado,
ver se o presidente veta, para discutir os possíveis vetos. Nós vamos nos concentrar a tentar fazer com que o texto seja o mais unânime possível e pacífico com o Senado, até para que nós tenhamos, de fato, condições de ter esse código instrumentalizado para a eleição do ano que vem. Será debatido capítulo por capítulo, tem esse combinado entre todos de que não haverá uma discussão rápida e que não discuta cada capítulo e cada detalhe do que existe de divergência, até porque uma matéria como essa dificilmente terá unanimidade. Todos os partidos estão empenhados numa grande negociação que envolve também o Senado, para onde a matéria será encaminhada após votada na Câmara. Segundo o líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas, a estratégia é reduzir os pontos de divergência na Câmara e aproveitar as matérias já discutidas no Senado. Acredito que a prioridade será votar as matérias que já vieram do Senado, são 3 matérias. De repente, pensar algumas questões prioritárias que estão no Código, inserir em algumas dessas matérias, para que retorne ao Senado e efetivamente tenha a possibilidade de entrar em vigor para a eleição do ano que vem. A questão da proporcionalidade, que já foi votada lá no Senado, está aqui. A questão do guia eleitoral gratuito, da propaganda eleitoral em anos que não tem eleição. E a terceira, que é a reserva de vagas para mulheres. Outros 3 pontos estão no centro de toda essa negociação. A quarentena de militares, que determina afastamento de 5 anos antes de disputarem cargos eletivos. A federação partidária, que permite vários partidos pequenos se agruparem para disputar a eleição e atuar no parlamento. E a questão das sobras, que são os votos atribuídos a partidos que não alcançam o quociente eleitoral. Hoje, essas sobras são distribuídas para os partidos que alcançaram mais votos. Os partidos pequenos querem ter direito de eleger candidatos com essas sobras. O assunto é extenso e de difícil convergência. A relatora da matéria, deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, está conversando muito. E no corre-corre desta negociação, ela sintetizou o caminho para superar esses desafios. A ideia é de votar com calma, com toda a paciência possível, com muita responsabilidade e termos um texto maduro da casa para valer para a próxima eleição. Se houver tempo hábil, outro projeto que pode entrar na pauta é o que regulamenta a atividade dos entregadores de aplicativo. É o que explica o relator da matéria, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. Esta categoria, os entregadores de aplicativos, estão desprovidos de direitos, porque não há, na realidade, uma regulamentação. Por exemplo, eles não têm direito ao acesso à água potável nas empresas. Eles não têm direito a terem acesso às instalações sanitárias das empresas. Eles não têm direito à fixação, por parte das empresas, de um contrato de seguro que os ampare em caso de acidentes. Eles não têm direito a uma assistência financeira, por parte das empresas, no caso deles contraírem o vírus da Covid. Outras matérias estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite. Minuto do TCU. O TCU suspendeu o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a CEITEC. A empresa possui posição estratégica na produção nacional de semicondutores. Os ministros do TCU consideraram frágeis as justificativas apresentadas pelo governo federal para a liquidação da CEITEC. No prazo de 60 dias, o Ministério da Economia deve enviar ao tribunal informações que comprovem o interesse público na venda da empresa.
O Ministério também deve apresentar ao TCU os resultados obtidos para regularizar o terreno onde se localiza a CEITEC, além de informar os recursos necessários para a descontaminação da sala limpa da empresa. A desestatização está suspensa até nova deliberação do tribunal. Saiba mais em www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.